A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs. Eu peço a você que estiver ouvindo esse áudio que se inscreva no canal e ative os sininhos de notificações. O título desse áudio seria o Porquê Estou no Deserto, mas o Senhor me tocou para que mudasse para 5 lições que podemos aprender no deserto. Então eu quero começar com o texto da palavra de Deus que está em Deuteronômio 8:2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Então, como um pai ele educa um filho, o deserto também nos serve para nos ensinar. E várias pessoas na Bíblia, elas passaram tempos no deserto, onde enfrentaram desafios, aprenderam lições importantes de Deus. Algumas épocas da vida são como um deserto. Normalmente, no meu caso aí, o deserto me tirou tudo, né? Foi para mim aprender algo. Algumas, um lugar seco, quente, sem muita vida, difícil de suportar. Nesse deserto a gente enfrenta dificuldades, temos pouco alívio. No entanto, nesses tempos de passagem pelo deserto, podemos aprender lições valiosas que vão transformar nossa vida no dia a dia como ser humanos melhores, né? A primeira lição do deserto, e acredito que a mais importante delas, é depender de Deus. Completo, puro e absoluto, sem sombra de dúvidas. No deserto, não se come água, não tem sombra nem abrigo. O deserto é deserto, mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus, porque Deus ele tratou com o maná, né? Ele providenciou o maná, a água, onde não havia nada, ninguém passou fome, e Deus cuidou do povo. Em Deuteronômio 8:2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, né? É até o título do começo, para nos humilhar, para saber o que estava em nosso coração, para saber o que havia dentro de nós, né? Então Deus, às vezes você acha que Deus ele tá te massacrando, que Deus ele tá sendo duro e cruel, mas quem é pai ou quem é mãe sabe a hora certa de corrigir o teu filho. Um pai sabe a hora de ser enérgico com o filho. Quantas e quantas vezes eu não fui enérgico com meu filho? Tirei coisas que ele gostava, coloquei de castigo, de cara virado para a parede, sem comer o doce que ele gostava, sem jogar o videogame dele. Quantas vezes eu não fiz isso? Mas eu não fiz isso porque eu odiava ele, porque eu queria ver ele melhor, porque eu queria extrair o melhor dele. Então o deserto é isso. A verdade é que toda a nossa vida vai depender, a vida depende de Deus, em todos os graus, sentido e tudo. Quando estamos em circunstâncias normais, muitas vezes nós esquecemos disso, e é a zona de conforto, né? E com certeza você não procura tanto a Deus quanto no sofrimento. Você não ora tanto a Deus quanto você sofre quando você está no deserto. E é nessa hora que Deus ele consegue ver o puro coração do homem como né? Pomos nossa confiança em outras coisas, como o dinheiro, a família, a inteligência, a carreira, a felicidade. No deserto, as coisas em que confiamos falham, e falham. Como falham? Temos de depender de Deus. Então, vemos como Deus é poderoso e descobrimos que Ele está no controle. E quanto mais dependemos de Deus, mais forte ficamos. O que acontece? Eu vim do mundo. Eu nunca frequentei a vida evangélica, tem pessoas que entram em vários desertos porque cresceram na igreja e por erros da vida eles foram jogados no deserto. Eu venho sendo jogado no deserto sem saber. O meu primeiro casamento, o meu segundo casamento, o meu noivado, a minha vida financeira. Então, sem eu saber, e desta vez eu sei o porquê eu estou no deserto. E várias vezes eu sofri há tempos atrás sem saber. Já era Deus me puxando e me chamando e eu nunca tive noção do que era isso, entendeu? Então agora a gente tem que entender que agora que Deus ele nos molda através do deserto, que Ele nos joga no deserto para nos moldar, amém? E agora que a gente vai para a lição número 2, eu até peço desculpa para os irmãos se o áudio ficar um pouco longo, mas é necessário. A lição número 2 é descobrir o que é essencial. Por que estou no deserto? Eu já descobri o porquê eu estou no deserto e o que é essencial.
João Batista, ele vivia e pregava no deserto, como antes de Cristo, e já foi revelado na palavra que clamava a voz do deserto. Sua vida era muito simples, sem comodidades, com roupas bonitas ou comida variada. Mas ele não precisava dessas coisas, porque a sua missão era mais importante. João Batista sabia o que era essencial, ter comunhão com Deus, como diz em Mateus 3, capítulo 3, versículo 3 ao 5, que diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 3, versículo 3 ao 5. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, para que fossem batizados. Amém? Quando passamos por uma fase que parece um deserto, que é o caso que muita gente procura a restauração do seu relacionamento, um entendimento de o porquê não se estabiliza em uma vida, um emprego, ou a vida financeira ela não se alinha, podemos perder muita comodidade da vida. E eu perdi muita, gente, muita. As coisas que nos davam conforto, prazer, falham e temos de aprender a viver com menos, cada vez menos. Mas é então que descobrimos que muitas das coisas que achávamos essencial são desnecessárias e são desnecessárias. Vivendo com muito ou com pouco, o que realmente é essencial é seguir a Jesus. Então muitas vezes você entra no deserto procurando a restauração do seu casamento, a reestruturação financeira, e você acaba voltando de mãos dadas com Jesus. É o que vem acontecendo comigo. E somente Deus dá o sentido para a nossa vida e nos sustenta, mesmo nas horas mais difíceis, quando centramos toda a nossa vida em Jesus. Encontramos paz, que é o essencial nesse deserto, tem que ter paz, e contentamento em todas as circunstâncias, amém? A terceira lição é vencer a tentação. Esse é o mais danado de todos. Então, meus irmãos, a tentação é a pior delas. Antes de começar o seu ministério, Jesus também ele passou pelo deserto, 40 dias pelo deserto. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto, onde foi tentado pelo diabo. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas não pecou, porque Jesus era santo. Usando a palavra de Deus para vencer o diabo, igual está em Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 4, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Versículo 2, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Versículo 3, o diabo disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Versículo 4, Jesus então responde-o sabiamente e diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Então Jesus ele rebateu o mal com a palavra. A palavra é essencial no deserto, é aprendizado. Quanto mais você aprender, quanto mais você absorver de Deus, é melhor. Eu estou me dedicando o máximo, eu estou aprendendo, eu estou estudando, eu estou vendo ministração, eu estou estudando a palavra, para me entender o porquê do deserto, porque pessoas passam. E esse áudio é mais para aquelas pessoas que caíram de paraquedas igual eu caí. Pessoas não evangélicas que foram evangelizadas e de repente caíram no deserto e está sendo provado e tentado. No deserto somos confrontados com a realidade do pecado. Isso é fato. Temos uma escolha: sucumbir ao pecado ou dedicar a vida a Jesus. Não há lugar para se esconder. Temos que admitir nossas fraquezas a Deus. Confessar pecado um a um não é dizer assim: olha, eu confesso meus pecados, amém. Não. Você tem que detalhar os seus pecados a Deus um a um, confessá-los um a Deus. E encontrar força nele para superar a tentação. Quando encontramos essa força de superação em Deus, que confiamos plenamente em Deus, como está na lição número 1, saímos do deserto muito mais preparados para tudo que nossa vida tem pela frente. Foi como eu disse, às vezes você entra no deserto procurando a restauração do teu casamento, a restauração financeira, a restauração emocional e acaba saindo de mãos dadas com Jesus, amém? Agora a lição número 4 é resolver os nossos problemas.
Quando Elias foi pro deserto, ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres incríveis, prodígios diante de todo o povo de Israel. Mas em vez de ver grande avivamento, alegria, felicidade, Elias foi ameaçado de morte. O que isso coagiu ele muito, porque a Jezebel, ele falou: eu vou te matar, vou mandar matá-lo. Então ele fugiu pro deserto. E no deserto ele pediu para morrer, porque ele não aguentava, ele tinha medo. Mas Deus levou a um monte. Levou ele a um monte e falou com ele e restaurou Elias. Quando saiu do deserto, ele tinha uma nova visão e estava pronto para continuar a sua missão profética. Como diz em Reis, capítulo 19, do 9 ao 11, diz assim: ele entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui? Então entende, quando Elias chegou lá, Deus já estava o esperando. Deus já estava no deserto esperando Elias. Amém? O que você está fazendo aqui? Disse Deus. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, a maior tribulação que você tiver no seu deserto, a maior tentação que você tiver, a maior dor que você tiver, acredite, creia. Deus, ele está contigo neste deserto. Deus, ele está te sustentando neste deserto. Deus, ele está te alimentando no deserto. E assim como o profeta foi alimentado por corvos, se o seu deserto ele veio com desemprego, com abandono, com solidão, acredite, Deus vai colocar um canudinho para você respirar. Deus, ele vai mandar corvos para te sustentar. Mas você não fica prostrado diante desse deserto. Creia, e a fé é um dos princípios para você sair desse deserto. E por vezes as circunstâncias difíceis nos empurram para um deserto emocional e espiritual. Esse é o que mais me machucou. É o deserto emocional, que confrontava com o espiritual e confrontava com o ser alma, o ser homem, o ser carnal. Foi uma batalha intensa, meus irmãos. Ainda é, porque todo dia eu me renovo, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Nos sentimos acabados, humilhados, destruídos, sem mais força para nada, só querendo fugir da situação, fugir, achando que fugir é a solução, e não é. Quanto mais você foge do problema, você só pula uma etapa dele, só vai pulando, e pode ter certeza, quanto mais você pula, o seu deserto na frente ele é 3, 4 vezes pior. Lembro-me uma vez, ao qual eu estava muito desesperado, e veio a voz do Senhor para mim e me disse assim, eu estava muito angustiado, e aí o Espírito Santo falou para mim assim: já se cansou? Já se cansou de dar murro em ponta de faca, ou você vai deixar eu trabalhar? Ou você vai deixar eu agir? Então, o Senhor, ele nos fala do deserto, ele nos cuida no deserto. Amém? E o sofrimento do deserto é o lugar onde podemos nos encontrar a sós com Deus, a oportunidade que temos para ter intimidade. E muitas vezes esse deserto é para você ter intimidade com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus, para que você se aproxime de Deus, que Deus ele quer intimidade. A palavra de Deus diz a Moisés que quando ele chegou ao monte, Deus falou assim: não te chegues para cá agora, porque intimidade sem relacionamento é prostituição. É prostituição. Quando você paga uma mulher para ter prazer, isso se chama, uma intimidade sem relacionamento, um relacionamento sem intimidade. É um relacionamento sem intimidade, é prostituição. Então quando Deus falou a Moisés: não te chegues para cá agora, Deus ele queria de Moisés intimidade. Então o deserto é para nos levar para intimidade com Deus. É joelho, é cara no pó, é marchando, é orando, é sendo batizado no Espírito dia a dia e se levantando cada dia. E às vezes Deus, ao ouvir melhor a sua voz, nos consolando. E quantas vezes Deus não me consolou em meus prantos, em meu desespero? Ele nos ajuda a confrontar nossos problemas e a consertar o que está errado em nossa vida. Então muitas vezes vem aqueles sentimentos à tona, lembranças que você tinha milhões de anos atrás, há tempos atrás. Milhões de anos é muito feio, né, pessoal? Há muito tempo atrás, mas não é para te torturar, é para te tratar.
Então, quando Deus, o Espírito Santo, ele traz toda essa sujeira à tona, não é para te crucificar, não é para te acusar, porque o acusador de nossas vidas se chama Satanás. Ele sim veio para matar, roubar e destruir. Mas quando estamos sendo tratados no deserto, esses sentimentos, eles afloram. O que você passou aflora é para te tratar, é Deus te tratando, é Deus te cuidando, é Deus te zelando e mostrando, olha, lá atrás, quando você era o velho homem, no meu caso, né, você tocava tambor pro diabo. Que eu fui do candomblé. Lá atrás, olha aqui, ó, tá vendo? Hoje você é meu. Hoje você tá lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Mas lá atrás você muito me entristeceu. Lá atrás você sacrificou por outros deuses. Lá atrás você levantou altares a Baal. Lá atrás você procrastinou o meu nome. Entendeu? Então, quando ele me traz esses sentimentos afora, não é para me condenar, e sim para me cuidar, para me tratar, para dizer que ele é amor, que ele me amou de tal maneira que deu seu filho, Jesus, na cruz, para me comprar das mãos do pecado. Então, às vezes, a gente se sente perdido. Então, não se sinta, irmão. Esse áudio é para isso, para fortalecer a tua fé, é para fortalecer a tua esperança. Você que veio, que caiu no deserto sem ser evangélico, às vezes a pessoa é evangélica de muitos anos, ou é de berço, você cai no deserto, a pessoa já entende que ela é para fortalecer. Mas eu não tive ninguém até agora, a não ser Deus e o Espírito Santo me instruindo. E aí eu falei, eu preciso criar esse áudio para ajudar essas pessoas que estão perdidas, para ajudar essas pessoas que estão na luz e as trevas ficam puxando. Mas, irmãos, o sol da justiça é maior do que nos puxa para trás. Então tudo que tentar te puxar para trás, você para e clama a Deus, que Deus ainda é maior. Deus é maior. E às vezes, Deus ele fala muito mais com a gente no deserto quando a gente está na bonança. Eu escutei alguns pregadores dizer que no deserto, e isso é verdade mesmo, quem está passando sabe disso, e quem já passou sabe, que Deus no deserto, ele para falar com a gente, ele usa um megafone. Olha, você está no caminho, e levanta profeta, levanta varão, e uma palavra que você escuta, você se torna tão sensível que você escuta Deus falar numa palavra gravada. E quando a gente está na bonança, tive a minha vida restaurada, a minha vida financeira, eles costumam dizer que Deus passa a falar através de um fone de ouvido. Para testar a nossa fé, para saber onde está o nosso coração, porque a palavra diz que onde está o coração do homem é onde vai estar Deus. Amém? E agora vamos aí para a quinta e última lição, que é a que muita gente se apega, é a que muita gente aí ela se sustenta, e eu também me sustento por ela. É ter esperança. O quinto tema é ter esperança. Então, nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, houve um homem que não perdeu a sua esperança em Deus. Esse sim foi Josué. Ele manteve-se fiel a Deus durante todo o tempo no deserto e não desistiu das promessas, porque ele sabia que viria a terra prometida. Não foi fácil, jamais, mas ele nunca se esqueceu de quanto Deus já tinha feito por ele. E por fim, ele liderou o povo na conquista da terra prometida. Como diz em Números, capítulo 14, versículo do 6 ao 9, diz assim, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, ou seja, a terra prometida. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, porque tem essa também, às vezes a gente está no deserto, a gente tem que procurar ser agradável aos olhos de Deus. Continuando, ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, a proteção deles. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O que quer dizer nesta palavra? Quer dizer assim, que às vezes a gente busca a restauração
de nosso relacionamento. E o que acontece? A gente está com medo ela vai arrumar outro OM, outro HM, e a gente fica ali naquela coisa, naquele desespero. Não, irmãos, não. Se a terra for prometida, se foi prometido de Deus, se Deus prometeu uma porta grande de emprego, como que eu vou passar por isso e por aquilo? Não tema. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai te dar força para que você devorar esse desafio, para você passar à frente, para passar adiante este desafio. Não temam, não tenham medo. Se o Senhor te colocou no deserto é porque Ele te escolheu, Ele te ama. E um pai, ele ama tanto um filho, que ele coloca um filho de castigo, e às vezes ele até bate, para ensinar, para educar, porque ama, não é porque odeia. A verdadeira esperança, ela não morre no deserto. Ela é restaurada dia a dia. Quando vem a dificuldade, aprendemos a confiar em Deus, sempre em Deus, nunca no homem. Mas eu vou no meu ministério, o irmão de tal não fala comigo, outro fulano não vira cara. Vá por Deus, vá procurando buscar a Deus. Deus, ele é o único consolador. O Espírito Santo ficou para nos consolar, nos convencer. O culto é para Deus, não é para o homem. Lembrando de todas as coisas que ele já fez no passado, se Deus sempre foi fiel, ele vai continuar nos ajudando, mesmo no deserto. Nas horas mais difíceis, quando não vemos a saída, descobrimos se realmente cremos em Deus. Ele vai nos ajudar a sair do deserto rumo à vitória. E quando tivermos saído do deserto, nossa esperança em Deus será muito mais firme. Ela tem que ser constante. Orai sem cessar. Não esquecer daquele pai que você ajoelhava, chorava, clamava, e falava às madrugadas e ficava na esperança de um profeta marchar na sua direção, de um profeta falar contigo diante do deserto, diante do seu sofrimento. A gente não pode perder isso nunca, porque se a gente se acomodar, porque restauramos, a restauração, ela é só o princípio, porque se fores fiel ao pouco, no muito eu te colocarei, assim diz a palavra do Senhor. Então, quanto mais a gente confiar no Senhor, mais a gente terá bens materiais, porque buscar primeiro o reino dos céus e tudo vos será acrescentado, ainda mais se você perdeu tudo, que foi meu caso. Irmãos, essa é uma palavra, e eu peço desculpa até pelo áudio longo, mas foi necessário, é uma lição. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. É uma boa instrução, tem me ajudado essas instruções. É por isso que eu resolvi a gravar estes áudios com as experiências que eu tenho vivido. E como eu digo, a restauração é um tijolinho. Se você for pensar, Noé, ele passou 40 dias e 40 noites no mar. Foi o deserto de Noé, para corrigir a família dele, corrigir o relacionamento que ele tinha com a família. Então Deus, ele tinha um propósito com Noé naquele barco. Não foi só salvar os animais, foi salvar a família dele e salvar a humanidade. Deus queria tirar o melhor de Noé naqueles 40 dias e 40 noites que ele ficou em alto mar. Deus poderia muito bem bater uma onda, virar e acabar, pronto. Mas não, Deus colocou Moisés 40 dias numa quarentena para isso, para testar o coração do homem. O nosso deserto é para testar o nosso coração e para saber onde está a nossa fé. Os pratos virão, as ofertas do diabo virão. Rejeite todas. Ore a Deus. Peça orientação. Não caia em tentação. Não deixe ser tentado por Satanás. Rogue a Deus a todo instante. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e que esta palavra possa edificar a tua vida cada vez mais. Amém?